falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, requisitou um encontro com dirigentes da CBF. Ele quer tentar amenizar o clima hostil e, quem sabe, o processo que é movido contra ele pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Só para lembrar, no ano passado, quando o Botafogo perdeu o título para o Palmeiras, o John Textor acusou a CBF de corrupta e também acusou o Edinaldo Rodrigues. O presidente da CBF move um processo, para falar a verdade, move dois processos. Um na esfera civil e outra na criminal, contra o dono da SAF do Botafogo. E o Textor, já contei para vocês, não pode ter problemas na justiça no Brasil para levar adiante um projeto antigo dele de ter as ações da sua empresa, do seu conglomerado, lá na Bolsa de Nova York. Resta saber como é que o Edinaldo vai responder a esse pedido. Até agora não há confirmação se a CBF topa ou não esse encontro com o John Textor. Bora falar agora sobre uma oferta que veio dos Estados Unidos para o atacante David. Proposta de um time não identificado da Major League Soccer para o Internacional, que é dono dos direitos econômicos do David. Você sabe, o David está emprestado ao Vasco até o fim da temporada. No contrato de empréstimo entre o Vasco e o Inter está estabelecido que, se o Vasco não quiser liberá-lo, não há acordo, e foi o que aconteceu. Cruz Maltino entende que o David pode ter um papel importante daqui até o fim da temporada. Dessa maneira, os 15 milhões de reais que poderiam cair nos cofres do Internacional não serão pagos. E o atleta continua em São Januário, jogador contratado na era Alexandre Matos. Foi uma das indicações do dirigente que foi demitido recentemente. Só para completar, o Luiz Castro deixou o Botafogo no ano passado. O Botafogo recebeu um baita caminhão de dinheiro como multa rescisória, valor pago pelo Al Nassr, mas não quitou luvas e direitos de imagem com o treinador, e essa dívida segue em aberto. Bora falar agora sobre o acordo do Flamengo com a TV Globo via Libra, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Esse contrato será votado na próxima segunda-feira pelo Conselho Deliberativo e existe a chance de o contrato ser reprovado. É que ao longo de todo o sábado, o grupo de conselheiros do Flamengo ficou muito chateado com o modelo adotado. O presidente Rodolfo Landim aceitou a saída, a quebra de um valor mínimo assegurado que o Flamengo tinha no antigo contrato. Dessa maneira, o Fla pode perder cerca de 80 milhões de reais por ano, na comparação com o contrato anterior. E os conselheiros do Flamengo lembram que é inadmissível que o Flamengo hoje, muito mais potente, muito mais forte do que em 2016, receba 80 milhões de reais a menos, especialmente porque os direitos de transmissão de TV só cresceram desde então. O contrato passado foi assinado pelo Eduardo Bandeira de Mello e garantia ao Flamengo um maior valor do mínimo garantido. Só para explicar para vocês como é que vai funcionar o contrato da Libra com os clubes que já fecharam com ela. São 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano para direitos de transmissão em TV aberta. Esse valor inclui 40% da grana dividida de maneira igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com a audiência. Já o pay-per-view vai registrar o seguinte: 45% dividido de acordo com a audiência, 25% pela colocação final e 30% pelo número de cadastros no pay-per-view. Só para completar sobre o assunto, o paparazzo rubro-negro contou nesse sábado que o Google e a Amazon também tinham interesse na aquisição dos direitos de transmissão dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre os campeões estaduais de 2024, sábado de 10 decisões. Nem todas elas terminaram, mas quero contar para vocês quem já se sagrou campeão. O primeiro deles foi o Ceilândia, que bateu nos pênaltis o Capital e faturou o título do campeonato, o Candangão. Campeonato Brasiliense, como quem. Já o Grêmio se emplacou o heptacampeonato, são 7 títulos consecutivos, vitória por 3-1 contra o Juventude de virada na Arena do Grêmio, grande atuação do Diego Costa, que marcou gol, deu assistência. O tricolor só havia vencido 7 títulos consecutivos uma única vez na sua história, e enquanto o Internacional chupa o dedo pela televisão, o torcedor do Grêmio festeja mais uma taça. Juventude segue com apenas uma conquista estadual. Já o Sport fez prevalecer o seu favoritismo, empatou em 0-0 com o Náutico e sacramentou o 44º título pernambucano no jogo de ida nos aflitos 2-0. Nesse sábado o Sport perde uma série de oportunidades, mas na Arena Pernambuco, lotada apenas com torcedores do Leão, se sagra campeão mais uma vez. O Atlético Paranaense também fez prevalecer a lógica. Furacão, que havia vencido o Maringá fora de casa por 1-0 com o gol do Pablo, voltou a vencer nesse sábado. Deixa eu só confirmar se o placar de 2-0 foi mantido. Quando eu comecei a gravar, estava 2-0 pro Atlético Paranaense, com gols, mais uma vez, do Pablo e do Fernandinho. O Operário, o Maringá, precisaria vencer
por goleada para garantir a reversão do placar e terminou 3-0. Tá? O último gol do Mastriani, só para não perder o costume, Mastriani, que se mudou do América para o Furacão com fama de artilheiro, tem comprovado essa fama. No placar agregado, Atlético Paranaense 4, Maringá 0. O Atlético Paranaense é mais uma vez campeão estadual. 28º título estadual, só o Curitiba conquistou mais vezes do que o Furacão. Em Santa Catarina, o Criciúma empatou com o Brusque em 1-1 e ficou com um bicampeonato. Era a mesma final da temporada passada e a gente teve o mesmo desfecho com o Criciúma campeão, o Brusque no vice-campeonato. Na partida de ida entre esses dois times, o Criciúma havia vencido por 2-1, o que justifica o título. Já o Cuiabá quebrou a banca, ele havia feito uma campanha pior do que o União Rondonópolis, até por isso decidiria fora de casa. Havia vencido a partida de ida por 1-0, venceu também a partida de volta por 1-0, placar agregado de 2-0 e o Cuiabá é mais uma vez campeão estadual. Quero completar dizendo que o Altos se sagrou campeão piauiense ao vencer o Parnaíba nos pênaltis, 0-0 no tempo normal e 4-3 nos pênaltis. Também nos pênaltis, uma das decisões mais emocionantes se deram lá em Fortaleza. Fortaleza e Ceará se enfrentaram, o Ceará abriu o placar 1-0, Fortaleza teve um jogador expulso e ainda conseguiu garantir o gol do empate. Decisão nos pênaltis e o Richard, ex-goleiro do São Paulo, pegou, os dois goleiros foram bem, o Richard e o João Ricardo foram muito bem nas cobranças, mas o Richard prevaleceu e assegurou o título cearense, quebrando ou impedindo o inédito hexacampeonato do Fortaleza. O torcedor do Leão vinha num momento muito bom, agora vai ter de ver o vovô festejando. Deixa eu só ver se o campeonato alagoano já terminou. O campeonato tocantinense com União e Tocantinópolis vai acabar um pouco mais tarde. O jogo começou às 6h30. Então esse certamente a gente não vai conseguir informar. Só queria ver se a gente já tem alguma atualização sobre CRB e Asa. O jogo estava empatado em 1-1. Agora 2-1 para o CRB, já nos acréscimos. O CRB havia vencido a partida de ida, então tudo se encaminha para que o CRB confirme o favoritismo e vença mais um campeonato alagoano. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!